Sejam todos bem-vindos ao canal do Sem Perfil. Eu estou gravando este vídeo a pedido de um grande amigo meu lá de Santa Catarina que está com dificuldades de explicar aos parentes dele que fizeram o L qual é a gravidade desse assunto. Ele falou, me explica direitinho. Eu expliquei, ele entendeu, só que ele falou, explica você mesmo, que aí é mais fácil, eu mostro a sua explicação do especialista para eles. Realmente é melhor, mas não adianta, viu? Quem fez o L é cúmplice. Bom, mas vamos lá. A situação é a seguinte, eu tenho muito conhecimento dessa área porque eu estudei muito, né? Tenho graduação, entre outras coisas, né? Eu tenho essa graduação e formação na área de administração e principalmente na área de administração financeira, porque eu trabalhei por mais de uma década em unidades de despesa e unidades orçamentárias do governo de São Paulo e tenho a experiência de comandar por 5, 6 anos uma unidade de despesa do governo de São Paulo. Então eu conheço dessa área, tenho graduação, pós-graduações na área, então conheço bem sobre o assunto. Não sou um curioso, né? E esse assunto ele realmente tem várias peculiaridades e muita gente que se acha entendido não entende é nada, tá bom? Bom, vamos lá. Então tá muito em moda aí se falar, pedalada fiscal do Lula, teve a pedalada da Dilma, e muita gente não entende o que é isso. Então basicamente é o seguinte, gente, vamos dar um exemplo aqui da minha casa. Aqui na minha casa, no meu orçamento familiar, eu sou o ministro do planejamento, eu sou o ministro da economia, eu sou o chefe da Casa Civil, eu sou o cara que ordena as despesas, eu organizo as contas da casa, tudo bem? E eu preciso passar para os órgãos de execução, no caso aqui na minha casa a minha esposa, para que ela tenha conhecimento das diretrizes de como andam as nossas finanças, para que ela possa gerir, né, fazer aí a casa funcionar, tudo bem? Tudo a nossa vida, né, não é só a casa, tudo bem? Então vamos lá. Então aqui, dando um exemplo aqui do meu microcosmo, é assim, eu tenho lá o meu salário, eu tenho algumas outras fontes de renda, eu junto tudo, isso aí é o meu orçamento, é o que entra, né? São as entradas, e eu tenho logicamente muitas saídas, né? Tem que pagar condomínio, tem que pagar IPTU, prestação de um apartamento, prestação do carro, é aquela coisa toda. Então você junta tudo, o que entra, o que sai, faz um planejamento e você verifica como é que estão as contas para esse mês, para o trimestre, para o ano e se organiza. Então eu tenho condições de chegar aqui, né? Todo dia 9, 10 eu faço isso. Falo assim, amor, ó, esse mês a coisa tá assim, tá sobrando, tá tranquilo, vida normal. Só que às vezes eu chego para ela e falo, olha, a gente teve um gasto extemporâneo aqui, um gasto extraordinário, né? Um gasto que eu não estava prevendo, ou teve esse corte de receita, esse cara que aluga lá a nossa casa em tal lugar atrasou o pagamento ou saiu da casa, então a gente precisa fazer alguns remanejamentos. Que tipos de remanejamentos? Bom, aí são de vários tipos. Por exemplo, eu posso ter que cortar investimentos. Então eu chego para minha esposa e falo, sabe aquele fogão que você queria trocar nesse mês? Não vai dar. Não vai dar porque não tem dinheiro. Então é um investimento você trocar o fogão, investimento na sua vida, na sua comodidade. Não vai dar, você corta esse investimento. Sabe o carro que a gente queria trocar? Não vai dar esse ano. Isso é um corte de investimentos. Só que às vezes você precisa ir mais profundamente nesse corte. Você tem que chegar e falar, ó, não é só o investimento que vai ter que cortar não, nós vamos ter que gastar gastos correntes, a coisa tá apertada. Então eu falo assim, ó, sabe aquela academia? Ah, nós não vamos mais poder ir para academia, vamos fazer academia aqui no prédio porque não está tendo dinheiro para pagar todo mês a academia. Você fez um corte já imediato, E às vezes você faz contingenciamento, é uma outra coisa. Você chega e fala assim, sabe aquela viagem que a gente estava planejando fazer no mês que vem? Vamos contingenciar, vamos levá-la para daqui a 6 meses porque agora a conta não está dando, né? Agora não está fechando, então vamos contingenciar. Se a gente conseguir remanejar verbas, itens, diminuir um pouco as despesas, aumentar um pouco as receitas, a gente consegue fazer essa viagem. Então você contingenciou. São esses termos que o pessoal não entende, né? E faz uma confusão danada. Agora, eu aqui sou o ministro do planejamento, da economia, chefe da Casa Civil e organizo as contas, né?
Agora, e o governo, seja ele federal, estadual, municipal, ele tem lá, logicamente, que se reorganizar nas contas. E aí, o que estão falando da tal pedalada fiscal? Que é o seguinte, ó, o governo só pode gastar aquilo que ele tem, aquilo que ele vai arrecadar, ou aquilo que está ou no cofre, ou já prevista a arrecadação. Ele não pode gastar quando está previsto um déficit. Deu para entender? Então, por exemplo, todo mundo ouviu falar daquele pessoal no começo do governo Bolsonaro, antes da pandemia, falava assim, ele está cortando verbas da educação. Não, não era só da educação, houve corte em todos os ministérios. Mas na verdade não foi um corte, foi um contingenciamento. A equipe econômica de planejamento foi lá, verificou a situação, viu que as entradas e as saídas não estavam muito equacionadas e falou, ó, quer saber? Vamos contingenciar tanto desse ministério, que é assim, ó, se organiza aí. Sabe aqueles 100 milhões, um exemplo, nós só temos 80 agora garantidos, 20 milhões que você está previsto receber, segura, isso daí você só vai gastar outubro, novembro, dezembro, mas segura aí, ou você se planeja durante todos os meses para economizar para fazer o final do ano, ou então você conte com a sorte. Se a gente conseguir reorganizar as contas públicas, se a gente conseguir melhorar a receita, se entrar algum valor que a gente não esperava, ou se a gente conseguir conter gastos, a gente volta a liberar. Isso aí é uma verba contingenciada. Você não cortou ainda, você apenas falou, está reservada, está dentro do seu planejamento, mas você ainda não pode gastar. É uma verba contingenciada, tá bom? Então, foi um contingenciamento de grande escala que foi feito no início do governo Bolsonaro e o pessoal falou um monte, falou que era corte, não era. Tanto é que as verbas foram, ainda no mês de maio, já estavam todas liberadas, né? Então houve uma organização interna. O governo era superavitário, né? Como dizia o presidente, o ex-presidente, né? Se não roubar, sobra. Pois é. Então, deu para equacionar. Agora, o que aconteceu aí que gerou todo esse problema? E olha, matéria da Folha de São Paulo. Então, o que é a pedalada fiscal? Não se preocupe com isso aqui, eu só estou usando para ser guia para mim, tá? Então, o que é a tal da pedalada fiscal? Então saiu aqui, olha, na Folha de São Paulo, Folha do São Paulo, dizendo que governo alterou o dado de última hora para cortar artificialmente gasto com o INSS. Então, o que é isso? Vamos entender. Foi um corte artificial no orçamento. Mexeu no dinheiro? Não, só é um planejamento isso daí. Então isso é matéria da Folha de São Paulo, que teve acesso aos documentos e muita gente noticiou, né? Quer ver, ó? Vamos ver aqui quem mais noticiou. Olha, o Antagonista, Seu Crédito Digital da Infomoney, ó, pedalada fiscal para encobrir rombo de 7,7 bilhões, o Sul, toda a mídia até repercutiu, mas o pessoal não fala muito sobre o assunto não, e não explica o que é. Então se você for esmiuçar, tá muito claro, você consegue na matéria, não precisa de nenhum especialista, você consegue entender. Quer ver, ó, lá no Antagonista, com base na matéria da Folha, o governo federal alterou de forma artificial a previsão de gastos com o INSS em 2023 para encobrir um rombo de 7,7 bilhões. E o que é grave é que o governo alterou essa previsão da seguinte maneira, ele estabeleceu como patamar do salário mínimo um valor abaixo daquilo que vai pagar. Então é assim, o salário mínimo ele estava em 1.302 e foi aumentado para 1.320, um aumento muito pequeno, um aumento irrisório, é verdade, mas no cômputo final dá uma diferença grande, né? Como muita gente recebe com base neste pequeno aumento que teve, nesse valor de referência, no final das contas a diferença é grande. Então o que aconteceu é que houve, olha, o governo anunciou que ia aumentar para 1.320, só que teve um probleminha, olha. Os técnicos do INSS relataram que houve uma revisão nas despesas, com base num e-mail enviado pelo COFIS, Coordenação de Assuntos Fiscais da Secretaria de Orçamento Federal, vinculada ao Ministério do Planejamento. Então o Ministério do Planejamento falou, ó, sabe aquela planilha que vocês estão fazendo de gastos para o ano de 2023? Considera o valor de 1.302, que é o que está sendo pago agora, e não o 1.320, que é o que vai ser pago
a partir do mês que vem. Isso está errado. Se você vai pagar a partir do mês que vem o valor de 1.320, você tem que incluir na planilha 1.320. A diferença pequena é a seguinte: o ministro do Planejamento anunciou que eles estavam com um superávit de 14 bilhões, quando na verdade havia um déficit de 7,7 bilhões de reais. E aí o que isso ajuda o governo? Ajuda pelo seguinte: o governo pode pagar aí 5 milhões para Cláudia Raia, pode pagar show da Ludmilla, pode fazer a farra do boi com o dinheiro. Por quê? Porque estava superavitário, mas esse superávit era artificial. Na verdade, existe um déficit. Se você no seu orçamento pessoal, familiar aí de casa, você fizer uma manobra dessa, por exemplo, se um aluguel que eu recebo de R$2.000 não estiver sendo pago, e eu esconder da minha esposa, que é o órgão de execução, né? Falar, não, tá tudo bem, amor, tá tudo tranquilo. Por quê? Porque eu pago o mínimo da tarifa, da fatura do cartão de crédito, mas vai acumular pro mês que vem, com juros altos. Ou eu pego 2.000 com o agiota para compensar. Mas daqui a pouco eu vou ter que pagar o agiota. Então, esse negócio estoura depois. Então eu não vai pegar mal com a minha esposa, que é o meu órgão de execução, ou com os meus netos, com os filhos que vão poder receber, a mãe vai poder ajudar à vontade, né? Mas eu estou mudando artificialmente, porque eu estou deficitário, eu só fingi que não estava, mas a conta sobra para daqui a pouco, e eu tenho que pagar de qualquer jeito. Então o governo federal mudou artificialmente por orientação, e a Folha de São Paulo trouxe o documento de que, diminui aí o valor do planejamento para fingir que tem um superávit, quando na verdade havia um déficit. A diferença é brutal. Esconderam um rombo de 7,7 bilhões. É pouca coisa, né? Então, leiam a matéria do Antagonista. Ou lá no Sul, olha, cheiro de impeachment no ar. Lula comete pedalada fiscal maior que Dilma. É muito maior do que a Dilma fez e que acabou sofrendo impeachment, tá? Então você vai ver aqui, olha. Vamos ler. O governo Lula alterou no canetaço, sem autorização legislativa, a previsão de gastos com o INSS em 2023. Para tentar porque não conseguiu, né? Encobrir um rombo de 7,7 bilhões até o final desse ano. A reportagem da Folha mostra que o governo Lula estabeleceu como patamar para o mínimo o valor de R$ 1.302. Faltou, porém, combinar com os russos. O INSS não incluiu na base orçamentária o reajuste já anunciado. Pois é. Então, segundo relataram os técnicos, a revisão das despesas atendeu a um e-mail enviado pela COFINS, órgão do Ministério do Planejamento. Então, eles fizeram de propósito, pediram para fazer a alteração. Isso é adulteração do orçamento. Isso é crime e é punido com afastamento, com impeachment, porque é crime de responsabilidade. Então, se você não entendeu ainda, foi isso que aconteceu. E olha, não precisa muita experiência no assunto, é só ler, basta ler que você vai entender. Isso repercutiu em vários itens, essa é a tal pedalada fiscal. Agora, essa é só a primeira coisa muito errada que foi observada aí, né? Isso aí é motivo para tirar o presidente? Sim, é. É crime de responsabilidade, não tem jeito. Existem um monte de narrativas e sempre aconteceram. Mas ele fez isso, o outro fez aquilo. Muito antes dessa polarização, lá na década de 80, já havia algumas acusações absurdas nessa área financeira. Eu me lembro de uma época lá, que eu morava em Santos, e até uma prefeita de Santos era do PT, e houve uma série de matérias metendo o pau na tela, dizendo que ela estava fazendo manobras fiscais. Eu falei, não é nada disso não, ali não tem nada de errado. Mas você gosta do PT? Eu falei, não gosto do PT, mas aí não tem nada de errado, é uma questão de justiça, né? Agora aqui tem, a própria Folha de São Paulo noticiou, toda a mídia noticiou, você só não aceita porque você é negacionista, né? E sim, houve uma pedalada, esconderam um rombo, e o que ele ganhou com isso? Pôde continuar distribuindo dinheiro, gastando, não teve que fazer uma medida impopular, que é cortar verbas ou cortar investimentos, ou pelo menos contingenciar, né? Não, eles não querem fazer nada disso. É um governo que quer gastar, ele só quer aumentar a base de arrecadação, então taxando tudo, e não querem economizar nada. Então, teria sim que já para esse mês estar contingenciando, cortando, porque existe um rombo, mas esse rombo foi maquiado, esse é o crime, tá aí. Bom, se você quer que alguém passe pano, né,
passar pano, tranquilo, vai entrar lá no canal do Fefito, no canal do Firula, do biólogo Chilique, aí você vai ver gente passando pano para esse crime, mas ele aconteceu, não tem jeito, tá bom? Então é isso daí, estamos de volta, até a próxima aí, pessoal. Qualquer dúvida, pergunta aí, tudo bem? Espero ter ajudado. Valeu, pessoal.